Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Apresentação, Leone Soares. Leone Soares. Boa noite, querido rádio ouvinte. Estamos iniciando o nosso programa de hoje, Conversa Fraterna, motivado para que tenhamos uma noite feliz, né? Onde possamos, todos nós, aprendermos para que possamos também percorrer caminhos que nos proporcionem mais alegria, mais felicidade, mais equilíbrio e que nos aproximemos mais do nosso próximo e de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Como fazemos, iniciamos com uma leitura de harmonização que nós temos tirado do livro Palavras de Vida Eterna, autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E a de hoje intitulada Liberdade em Cristo. Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Paulo, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Meditemos na liberdade com que o Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar. Respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova, sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se com a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do Espírito. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime, contudo,
não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma a fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele que limpara leprosos e sarara loucos, que restituíra a visão aos cegos e o movimento aos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a felicidade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício. Porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Que mensagem belíssima, né? Que lucidez de Emmanuel, como ele consegue traduzir essa assertiva de Paulo: estais, pois, firme na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Quantas luzes lança Emmanuel sobre o tema, não é? A liberdade em Cristo. E a gente, fazendo uma comparação com o nosso comportamento, não é? A gente se observa querendo o domínio, querendo a imposição da nossa compreensão acerca dos temas os mais variados ao outro, né? Queremos instigar o outro à rebeldia, à revolta, não é? Isso é tão comum hoje, né? Os agitadores, né? A título até de, a gente sabe, de tirar proveito próprio das situações, instigar as massas, explorar a boa-fé e a ingenuidade daqueles menos esclarecidos, não é? Criando agitação, disseminando o ódio, a discórdia. E Jesus deixou para nós esses exemplos maravilhosos de aceitação dessa realidade, do respeito à condição de cada um de nós, sem rejeitar a nenhum daqueles que se engajaram na sua missão de esclarecimento da humanidade, né? Não rejeitou, mesmo sabendo que Judas o iria trair, mas ele não o excluiu daquele conjunto dos 12 que estavam mais próximo a ele, que estava mais próximo a ele, né? Não rejeitou Pedro, mesmo diante da negação por 3 vezes, né? Então, é fabuloso. E a gente, infelizmente, nós não temos ainda Jesus como referência, como modelo de conduta, preferindo atender aos nossos anseios de domínio, de poder, ainda que transitório, né? Atender às nossas paixões e anseios desvairados. Então, que Jesus nos abençoe e que nós possamos a cada dia melhor compreender a sua mensagem de amor, de ternura, de compreensão e de renúncia dos nossos próprios sentimentos de egoístas ainda, não é? Bem, querido ouvinte, como nós sempre lembramos, é importante a sua participação no nosso programa, através dos
dos meios de comunicação que você dispõe com a rádio, e isso será motivo para nós de alegria e, ao mesmo tempo, de enriquecimento nosso programa, do tema que iremos explorar. Boa noite ao Márcio Eduardo, boa noite à Claudinha lá em Campinas, que fica nos apoiando na retaguarda, e boa noite ao nosso querido companheiro, convidado da noite, Isaac Souto, que vem nos trazer luzes para o tema Ajuda-te, que o céu te ajudará. Isaac, é uma alegria renovada tê-lo aqui conosco, e nós há pouco conversávamos um introito, não é, ao tema. Nós conversávamos rapidamente sobre o dia 18 agora, que foi aniversário de lançamento do livro basilar da doutrina espírita, que é o livro dos Espíritos, E nós falávamos exatamente sobre a lucidez da doutrina, né? Quantas luzes a doutrina nos traz, apresentando a chave para uma melhor compreensão da vida, do Evangelho, nos propiciando os recursos para que a gente se conheça melhor, né? Conheça melhor ao outro, e dessa forma a gente possa conviver de maneira mais harmônica, né? É maravilhoso, e isso é para nós um motivo assim de grande alegria. Não é isso, Isaac? Muito boa noite a todos. Eu quero cumprimentar os rádio ouvintes da Rádio Brasil Espírita, né? Desse programa sempre muito agradável, edificante, conversa fraterna, que eu agradeço sempre o convite do amigo Leones, o qual eu cumprimento, como também deixo minhas saudações para o Márcio Eduardo, que está aqui controlando a mesa, a querida Claudinha também lá de Campinas, que com todo o seu empenho tanto contribui para o andamento e a continuação da Rádio Brasil Espírita. Pois bem, sobre o Livro dos Espíritos, esse aniversário, como você bem comentou, que a gente conversou um pouco antes do início do programa, a gente só tem a agradecer, eu acredito, e o dever de comemorar esse aniversário, 160 anos do Livro dos Espíritos, e consequentemente é um marco do início oficial da doutrina espírita, né? O Consolador prometido por Jesus vem à tona, vem ao nosso alcance das nossas mãos, dos nossos corações, né? Do nosso pensamento, do nosso conhecimento, para que a gente possa usar. E assim, é um momento de gratidão, porque a cada dia nós vemos o crescimento dessa doutrina, a ampliação nos horizontes do conhecimento e do sentimento que ela proporciona para todos nós que mergulhamos, né, e que buscamos entender essa mensagem, né, que é a mensagem, acima de tudo, de Jesus, mensagem, acima de tudo, sobretudo, de Deus, né, intermediado por Jesus, e agora, através da doutrina espírita, apesar de ser 160 anos, ainda é pouco para a gente compreender tudo, esgotar tudo que foi proporcionado através das obras codificadas por Kardec, com auxílio de tantos médiuns e da espiritualidade que assistiu muito bem, né? Então a gente só tem que realmente deixar nossas homenagens e aproveitar. Que eu acho que inclusive casa muito bem com o tema de hoje. A gente pode se ajudar através da doutrina espírita, né? A partir do que a doutrina espírita proporciona, como até o próprio Bezerra de Menezes, quando entendeu e quando conheceu a doutrina espírita, ele veio a público dizer que a alma, ele falou assim: minha alma agora encontrou onde pousar. Então, muitas vezes a gente fica buscando resposta para as nossas perguntas. Eu digo desde já que o Espiritismo não traz todas as respostas, mas traz muitas perguntas
para que a gente pense, que é uma filosofia espiritualista, né? Como está no próprio livro dos Espíritos. Então, é a gente aproveitar essa chance, ler as obras e, acima de tudo, buscar, aos poucos, gradativamente, viver, né? Viver um pouquinho na medida das nossas limitações, né? E a gente comentava o seguinte, Isaac, que a doutrina espírita, ela nos estimula, nos provoca e nos incentiva ao estudo, à pesquisa, à busca, né, a buscar em outras fontes, em outras religiões, na ciência, em outras filosofias. E, no entanto, quanto mais a gente estuda e busca até outras fontes que são maravilhosas também, mas a gente se sente preso à doutrina, porque ela vai nos cativando pela sua lógica, pela sua razão, pelo consolo que ela nos traz, ao mesmo tempo o esclarecimento que ela nos proporciona, né? E é aquela segurança que os espíritos nos transmitiram e continuam nos transmitindo, a ponto de Kardec dizer assim: se algum dia a ciência comprovar que o espiritismo está falho em um dos seus postulados, em um dos seus princípios, que o espiritismo mude e se adeque à realidade, à ciência, né? Veja só que grandeza, né? Que compromisso com a verdade. Coisa fascinante, né? Isso é muito cativante mesmo. E até hoje a ciência não mostrou a incoerência dos postulados da doutrina com nada que tenha sido estudado, buscado, descoberto, né? E pela segurança que a gente sente, eu acho que também não irá descobrir nada nesse sentido. Ao contrário, né? A doutrina, o espiritismo, ele antecipou tanta coisa, né? No campo até mesmo da ciência, sobretudo com as obras complementares, em particular as obras de André Luiz, né? Que depois disso é que a ciência tem comprovado alguns fatos que foram ali anunciados, né? E que não eram de conhecimento da ciência, né? E isso está sendo comprovado hoje. Então é uma maravilha, né? Isso nos dá uma tranquilidade, uma segurança em saber que nós estamos pousando, como nos disse Bezerra de Menezes, né? Num local, numa estrutura, numa filosofia séria, segura e que nos abre muitos horizontes. Mas o tema de hoje é: ajuda-te que o céu te ajudará. Como a gente pode interpretar essa afirmativa? Muito bem, Leônidas. Esse tema, ele está localizado no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Isso. No capítulo 25. O capítulo 25 ele é intitulado Buscai e Achareis. E o ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará está nos itens 1 e 5, salvo engano. 1 a 5 desse capítulo 25. E nós percebemos essa relação do ajuda-te com o buscar, né? E o que nós precisamos compreender, a meu ponto de vista, é não distorcer essa frase, não distorcer esse ensinamento, porque a gente percebe que com o passar do tempo e ao conviver com algumas pessoas, muita gente entendendo que a frase é outra, que é: reclama-te e o céu te ajudará. Reclame, quanto mais você reclamar, mais você vai ser ajudado, né? E a proposta não é essa. A proposta não é essa. A proposta do Cristo, né, à luz da doutrina espírita, é que nós devemos fazer a nossa parte e o céu
consequentemente vai nos ajudar. Só que a nossa parte, não está na frase, mas a nossa parte deve ser feita agora. Por mais que a gente acredite em reencarnação e em várias vidas, várias existências, uma vida só na verdade, o ajuda-te é agora. E o céu nos ajudará de acordo com as nossas necessidades e com o tempo de Deus. A gente só precisa fazer essa distinção. O ajuda-te é de agora, imediato, para ontem. E o céu nos ajudará conforme nossas necessidades e conforme o tempo de Deus. Deus pode dizer, não, agora não, você não está precisando disso, né? Mas continuemos perseverando na persistência, né? E ao invés de falar o que vai fazer, eu acho mais importante concentrar nossas forças no fazer. Meu pai costumava dizer assim: não fale o que você pensa em fazer, faça o que você pensa fazer. Não fale, não fica lá dizendo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque na hora a gente fala que vai fazer e não faz. E às vezes aquele caladinho lá, não precisa nem ser mineiro, vai, não fala nada e está planejando, pensando e executa e concretiza aquilo que ele deseja fazer. Concentra, alia e foca, né? Com firmeza, suas forças, seus esforços naquele objetivo. Então às vezes a gente fala, amanhã, semana que vem, eu vou realizar a sopa fraterna, vou para a campanha do quilo, eu vou parar de beber, parar de fumar, e fica falando que as pessoas que estão ao seu redor acabam ouvindo isso com descrédito. E muitas vezes tem aquele que não fala nada, e chega e faz acontecer, que é até mais importante quando a gente vai ver essa ideia também de não estar alardeando e disseminando o que você faz, né? Vai lá e ponto final, realiza. E isso é tão interessante, essa frase, né? Esse ensinamento do ajuda-te que o céu te ajudará, que a Madre Teresa de Calcutá, hoje Santa Madre Teresa de Calcutá, ela foi canonizada através do Papa Francisco. Ela, entendendo essa passagem, ela diz o seguinte, Leônidas: eu esperava que a oração transformasse as coisas, mas eu aprendi que a oração não transforma as coisas, transforma a gente, e a gente pode transformar as coisas. Então é justamente pegar e entender nossa responsabilidade. A oração é algo que nos ajuda, mas é algo que pode nos modificar. Mas não é só pedir e esperar, é pedir e agir. Acredito que essas seriam as primeiras considerações que a gente pode fazer sobre esse tema bastante profundo, um tema que traz diversos vieses, diversas possibilidades de entendimento e de absorção para as nossas vidas. Muito bem, Isaac. Então é essa consciência que a gente precisa buscar, né? A nossa atitude ante a vida deve ser uma atitude ativa, né? Proativa, de realização, e não de ficar aguardando que as coisas venham do céu em nosso favor, em nosso benefício, né? Nós sabemos que são os desafios que nos propiciam o crescimento, o fortalecimento dos nossos valores, né, da nossa fé. São as dificuldades, né, que nos fazem ir adiante nesse aspecto. E quando a gente assume essa postura de se prender exclusivamente à oração, ao louvor, ao culto, que é muito importante, mas isso por si só não é suficiente, né? O mais importante de tudo são as nossas ações. Houve alguém que falou assim, eu não sei se foi a Madre Teresa ou foi Sai Baba, eu acho que foi Madre Teresa de Calcutá, que as mãos que abençoam são mais importantes do que os lábios que oram, né? Então é isso aí. As mensagens da doutrina estão sempre nos convidando ao trabalho. Ao trabalho, tanto o trabalho no sentido de
da sobrevivência digna, quanto o trabalho no sentido do auxílio ao próximo, quanto no trabalho no sentido de renovação interior, não é? De busca do conhecimento de si próprio e dos meios, dos recursos, dos exemplos que possam nos conduzirem a uma outra realidade. Porque é como uma profissão. Como é que você pode ser um bom profissional se você não se prepara para aquilo, não é? A mesma coisa acontece conosco, como seres humanos. Como é que eu posso ser um ser humano digno, operoso e particularmente um cristão, né? Com essas características, se eu não busco os meios de me promover nesse aspecto, né? Então é preciso o estudo, a dedicação, né? A paciência, né? A obstinação, como a gente viu aqui na mensagem de hoje, que nos fala sobre a liberdade de Jesus, né? Que a liberdade de Jesus, ela requer de nós renúncia, não é? Sacrifício. Requer sacrifício, obstinação, paciência com as circunstâncias que a vida apresenta para nós nos mais diversos setores da vida, não é? E um deles dos mais difíceis é o da convivência, né? O da convivência no âmbito da família, no trabalho, nas relações afetivas. É verdade. Como dizia o Chico, viver é fácil, difícil é conviver, né? E nesse tema, né, Leônidas, o interessante, falando da convivência familiar, que muitas vezes a gente quer, eu quero paz na minha casa, eu quero paz na minha vida, e a gente espera que essa paz venha de fora, né? Ou do outro, né? E aí o Ajuda te vem justamente dizer isso. Seja a paz, um princípio de paz, que muito provavelmente sua família tende a espelhar essa paz, porque é no exemplo que a gente consegue arrastar, né? Acho que a doutrina fala que as palavras, elas podem ajudar, mas o exemplo arrasta, né? O nosso estado interior, né? A nossa condição espiritual reflete no outro. Então, se a gente está bem, a gente vai refletir no outro aquilo que a gente tem dentro de si. Isso é uma lei natural da vida, né? E se a gente está bem, vai refletir o bem, o amor, a paz, né? A serenidade, o entusiasmo pela vida, o amor ao próximo. E se a gente não está bem, a gente vai transferir para o outro as nossas energias deletérias. Se o outro não tiver devidamente preparado, ele vai captar aquilo e vai se contaminar, vai se contagiar, não é? Mas eu estou tomando a sua palavra, Isaac, me perdoe. Nada. Eu estou meio... O nome do programa já diz, né? Na conversa, né? Estou meio entusiasmado com o tema. Mas esse tema é isso mesmo. E assim, outra conclusão que a gente pode tirar desse tema é que nada cai do céu, né? E se caísse, qual seria o nosso mérito, né? Se a gente está aqui, cada um começou lá, simples e ignorantes, né? Buscando cada vez mais se aperfeiçoar, se melhorar, aprender a se libertar, como diz a mensagem de Emmanuel, e inclusive se libertar no bem. Ele fala, a gente tem a liberdade de fazer o bem e não faz, né? É interessante essa abordagem que me chamou mais a atenção na mensagem. É a liberdade que temos de fazer o bem. Essa é a liberdade verdadeira de fazer o bem, onde é que a gente esteja plantado por Deus, que a gente possa espalhar esse bem. E uma das formas de fazer o bem, a gente não pode desconsiderar, uma das grandes formas, é ser exemplo, né? Ser exemplo para um filho, para um familiar, no trabalho, no trânsito, onde estivermos, ser exemplo, porque só em ser exemplo a gente já está fazendo algo importante, algo muito importante, transmitindo uma mensagem, como o próprio Francisco de Assis
antes de desencarnar, ele juntou todos os seus irmãos lá da ordem franciscana, os monges, e já fraco, já bem debilitado, ele disse que as suas últimas palavras, ele queria que todos os monges saíssem pelos 4 cantos da Europa, onde eles pudessem alcançar, espalhando o evangelho de Jesus. E se fosse preciso, que eles utilizassem palavras, para a gente entender que nem é necessário falar. Com gesto, com atitude gentil, amável, generosa, a gente está espalhando e refletindo esse evangelho de Jesus. É o ide e pregai de Jesus, né? Que há quem interprete como sendo você sair pregando o evangelho, a mensagem de Jesus pelas ruas, pelas portas, pelas praças públicas, e não é isso, não é? Não é só isso, né? É isso, né? Pode ser pode também, ser, né? Mas sobretudo é a nossa conduta, né? O nosso comportamento, o bom exemplo, que eles falam mais alto do que as palavras, né? É verdade. É verdade. Agora, ainda nesse contexto, ajuda-te que o céu te ajudará. Como será essa ajuda do céu? Essa ajuda do céu é algo que nós temos que sintonizar. Sintonizar com o céu, sintonizar com o alto para ser ajudado. Aquela lei do semelhante atrai semelhante, a lei da sintonia, né, que nós criamos com o nosso pensamento, é uma força criadora, né, que vem o sentimento, aquela frase do livro Pensamento e Vida, né, aquela mensagem, que o reflexo esboça a emotividade, o sentimento, e o sentimento plasma a ideia, e a ideia ela comanda nossas ações, a nossa palavra, nossas atitudes. E aí, onde nós estamos sintonizados, onde nós estamos voltados. Porque, Leônidas, eu acredito que o céu não precisa desencarnar para reconhecer o reino dos céus. O reino dos céus está aqui, à nossa volta, ao nosso redor. E essa ajuda que vem para nós é algo, até parece contraditório, mas é quando nos ajudamos de maneira mais desinteressada, ajudamos a nós e ao próximo, é a melhor forma que nós temos de ser ajudado. Só que a ideia é não esperar ser ajudado, entendeu? Por isso que essa ajuda vem do céu quando a gente menos espera. Ajuda-te que o céu te ajudará. Quando? Quando a gente menos esperar, ela vem. Ela vem. Eu acho que está vindo a toda hora, não é, Isaac? Vem constantemente, desde sempre. Essa ajuda a gente não poderia compreender, que talvez alguns entendam mais assim do ponto de vista material, né? Mas não seria, a gente não pode, sobretudo, interpretar como sendo as oportunidades que a vida nos oferece para os nossos aprendizados, para o nosso crescimento em todos os sentidos, né? Profissional, humano, né? Na nossa cidadania, na nossa paz interior, uma ajuda por excelência, o Evangelho, né? A doutrina espírita. Esses livros todos não são formas de ajuda, não é? Divinas. Por esse ponto de vista, nós somos muito ajudados. Por isso que eu digo sempre, a gente tem que ser muito grato por todo o bem que nós recebemos, né? Essa ajuda, às vezes eu estava falando de uma ajuda específica, vem quando a gente menos espera, quando a gente faz algo mais desinteressadamente, sem condições, quando a gente realmente se sacrifica, faz de maneira abnegada, devotada, vem. Só que muitas vezes não vem na hora que a gente deseja. Vem no tempo que nós precisamos, no tempo de Deus, que Ele sabe o que é melhor para nós, né? Nós mesmos, muitas vezes, não sabemos o que é melhor para nós. E Deus sabe, na sua onisciência infinita. E aí, a gente tem que considerar, desse ponto de vista mais geral, que essa ajuda vem sempre, desde o início da nossa existência. Não digo nem da existência dessa vida. O corpo é emprestado a nós, né? A vida é um dom concedido a nós.
é uma ajuda do céu. O dom da vida, o dom da inspiração que nós temos, do auxílio dos entes queridos que tanto dependemos, de relacionamentos importantes, de anjos que são mandados por Deus para ajudar nessa nossa caminhada de mãos dadas, nesse progresso que desejamos, nesse aperfeiçoamento moral e espiritual que tanto perseguimos. Então essa ajuda é constante, mas assim, de uma maneira que eu falei no primeiro momento, seria algo no sentido, pelo menos específico, de que a gente faz, tudo que a gente faz, sem esperar algo em troca, aquilo ali, por mais que a gente desconsidere ou não entenda o que está fazendo, a importância do que está fazendo, está sendo visto, está sendo sentido por Deus. E é justamente nessa sintonia com as leis divinas, nessa comunhão com Deus, que o auxílio se torna mais presente. Porque a gente sabe, Leônidas, na doutrina, os nossos benfeitores e instrutores às vezes se afastam de nós quando nós perdemos essa sintonia, perdemos essa ligação, né? Deus nunca se afasta, Deus sempre está presente. Ou a gente os afasta, né? A gente os afasta, né? Na verdade seria até um termo melhor, que a gente é como um imã, né? O polo norte com norte repele. Então vai criando e vai vivendo uma vida, né, de erros constantes, vícios, interesses pessoais e paixões, que os benfeitores não querem estar presentes na vida da gente, vendo isso, errando com a gente, né? A gente os repele, né? Com a nossa energia, a gente cria barreiras que impedem a aproximação deles, não é? Exatamente. Não é que eles se afastem de nós, não é? É que a gente cria dificuldades. Cria dificuldades para essa aproximação. Cria um campo magnético que acaba afastando. Né? É como, digamos assim, a água e o óleo. Exato, né? Exato. Se a gente se coloca na condição de óleo, né, uma densidade muito maior, a gente não vai permitir que a água penetre no íntimo. Né? Estamos fazendo uma figura aqui para ver se a gente compreende. É como... isso é mais ou menos o que acontece. Né? A gente cria barreiras, né? Para que... Os benfeitores, na verdade, muitas vezes nem saem de perto. É nós que deixamos de enxergá-los e de ouvi-los. De ouvir, ter um ouvido de inspiração, para escutar uma intuição, uma orientação, né? Que a gente, muitas vezes, aquele sexto sentido que nos ajuda, né? Em nossa vida a gente percebe que isso é bem presente. Então é a gente que não enxerga, usando as suas palavras, é a gente que não escuta, porque ele está ali sempre próximo para auxiliar, só que a gente cria a barreira e não chega até nós. E o que passa a chegar até nós são as influências maléficas, né? Porque estão na mesma faixa vibratória, né? Então é interessante isso, essa compreensão, né? Para que a gente possa... Porque aí entra interessante, já interrompendo, essa colocação do ajuda-te, o céu te ajudará, no buscai e achareis. Por isso é importante falar da questão da sintonia, da vibração, onde a gente está colocando a nossa frequência, né? A frequência dos nossos sentimentos, porque nós vamos achar o que nós estamos buscando, entendeu? O que nós estamos desejando, aquilo que a gente está criando mentalmente, no sentimento, com as nossas palavras, com as nossas ações, vai ser aquilo que nós vamos achar. Por isso que está dentro do capítulo, buscar e achareis, o ajuda-te, o céu te ajudará. Muitas vezes nós não sabemos nem sequer o que estamos buscando. Como é que vamos achar, né? Como é que vamos achar? Então é importante essa reflexão, importante a gente entender e buscar cada vez mais compreender essa pensagem. Mas sempre que a gente busca, a gente encontra, não é, Isaac? Encontra o que está buscando, não é? Sim, não sim, é verdade? Sim. Então, se a gente busca uma coisa que não é boa, a gente vai encontrá-la. Exatamente. Eu acho que é nesse sentido que Jesus fala, né? Buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. A gente sempre encontra. Agora vai encontrar o que a gente está buscando. Exato, né? Exatamente.
Eu acho tudo isso assim maravilhoso, né? Essa compreensão, um certo, já li uma certa ocasião, não sei quem mencionou essa frase, mas que dizia o seguinte, que no Evangelho, a pessoa se referia ao Evangelho de forma particular. No Evangelho a gente compreende mais nas entre do que nas linhas. Então a gente não pode interpretar o Evangelho, nem o Antigo Testamento, a Bíblia, de uma forma geral, ao pé da letra. Tem que buscar o que está por trás. Porque isso, o que está por trás das palavras, das frases, né? Dos símbolos que são usados, que isso era muito comum, né? Entre os hebreus e entre os judeus, essa linguagem metafórica era uma forma deles se expressarem. E a gente observa também, Isaac, que os espíritos assim, elevados, eles não falam de uma forma direta assim para nós, nos dando conselhos, né, diretamente. Eles sempre falam de uma forma mais genérica, né, mais que a gente tem que ter uma certa perspicácia para buscar compreender o sentido do que está sendo dito, não é? Isso não acontece de uma forma tão contundente como no passado, mas ainda acontece, não é? É verdade. É interessante essa sua colocação, porque até os nossos benfeitores e instrutores espirituais não são tão diretos para que a gente faça a nossa parte, para não deixar, dei de bandeja, aqui o número da Mega Sena, né? Não é isso, é para que você interprete, para que você reflita, para que você questione e procure fazer um bom uso dessa orientação, dessa mensagem. É um respeito ao nosso livre-arbítrio. Né? Para que o mérito seja nosso, não é? Nas opções, nas escolhas. Né, esse mérito que é tão interessante isso que Jesus vem nos dizer, vós sois deuses. Eu sempre reflito muito sobre essa passagem, porque ele continua dizendo, podeis fazer tudo o que eu fiz e muito mais. Eu fico perguntando, como é que a gente pode fazer tudo o que Jesus fez e muito mais? E assim, uma das interpretações aí pessoais é o seguinte, que nós podemos fazer muito mais no sentido de que tem um ponto que Jesus não pode fazer por nós, que é o nosso livre-arbítrio, é a parte que entra no nosso mérito. Seria um sacrilégio, um rompimento da nossa intimidade se Jesus assim o fizesse. E aí eu compreendi por essa parte, não sei nem se estou certo, mas lendo essa passagem, né, muito mais no sentido que Jesus não pode invadir o nosso íntimo, não pode viver por nós. Então quem tem que viver somos nós. Por isso que ele diz que nesse ponto, internamente, na vida de cada um de nós, individualmente, só nós podemos agir, né? Nesse ponto onde Deus pode agir, Deus sempre está ao nosso lado, sentindo o que nós estamos sentindo, entendendo, sofrendo com a gente, se alegrando também, mas onde a gente pode agir, onde a gente pode fazer, Ele não vai fazer, né? Não vai violar o nosso livre-arbítrio, né? Isso com bondade de Deus, né? Com misericórdia divina, não é? Verdade. Uma outra interpretação que a gente pode dar, que essa sua interpretação é interessante, que eu não havia ainda atentado para ela, tinha visto por outro ângulo, é assim, no sentido de que nós podemos fazer efetivamente, que ele disse, vós sois deuses, né? Esse Deus a que ele se referiu é um Deus com D minúsculo, com certeza. Exato. Mas ele disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Eu interpreto assim também, que no momento adequado, né? Quando a gente evoluir, quando a gente se transformar, exato. Né? Porque Jesus, como a doutrina nos espíritas,
na criação divina não existe privilégios. Então Jesus também foi criado como nós, noutros orbes, né, onde ele se desenvolveu, onde ele evoluiu, até chegar na condição como nós o conhecemos aqui, né? Mas ele também passou por condições semelhantes a nossas, né, a que nós estamos enfrentando agora. E que nós também atingiremos ao nível dele mais adiante, né? É verdade. E só que quando a gente chegar ao nível dele atual, ele já vai estar muito mais à frente, né? É verdade. Então a gente está nessa caminhada, todos nós, independente da nossa condição atual, uns caminhando com mais firmeza, com mais foco, com mais, né? E outros mais devagar, mais lentos, mais preguiçosos, né? Mas todos nós estamos caminhando. Estamos orientados, né, nesse sentido. Né? Nesse sentido. Então é maravilhoso. Ajuda-te que o céu te ajudará. E nesse tema, Leandro, até para acrescentar, eu trago aqui uma história que eu li esses dias, muito interessante para ilustrar esse tema. Diz assim que um rapaz entrou numa loja e viu um senhor no balcão. E ele, maravilhado com a beleza do lugar, perguntou: Senhor, o que se vende aqui? E o Senhor respondeu: aqui nós vendemos os dons de Deus. E quanto custam? Voltou a perguntar o rapaz. E o Senhor responde que não custam nada, aqui tudo é de graça. Aí o rapaz contemplou a loja e viu que haviam jarros de amor, vidros de esperança, pacotes de fé, caixas de sabedoria, fardos de perdão e pacotes grandes de paz e muitos outros dons. E o rapaz, maravilhado com tudo aquilo, pediu: por favor, eu quero o maior jarro de amor, todos os fardos de perdão e um vidro grande de fé, para mim, para os meus amigos e para minha família. E aí o senhor foi lá dentro da loja, preparou tudo e entregou um pequeno embrulho que cabia na palma da mão. E o rapaz ficou incrédulo quando viu que era um embrulho pequeno, já que ele tinha feito um pedido enorme. E aí o rapaz pergunta: mas como pode estar aqui tudo que eu pedi? E sorrindo gentilmente, o senhor lhe respondeu: meu respeitável irmão, na loja de Deus não vendemos frutos, só sementes. Então, plante-as. Então, eu acho que ilustra muito bem que a gente temos sementes, né? Temos plantado em nossos corações sementes de amor, de perdão, de fé, de esperança. A questão estamos regando essas sementes, estamos buscando cuidar dessas sementes para que elas germinem, virem árvores frondosas e venham dar frutos, né? Ou então nós estamos procurando apenas receber os frutos já da árvore, já maduro, ali embaixo do pé, esperando cair, né? Ou nos antecipando. Então, essa é a questão. Se estamos regando essas sementes, cuidando para que elas cresçam e venham dar frutos, ou se estamos esperando simplesmente que eles caiam literalmente do céu. Muito bom. É essa consciência que a gente precisa buscar, né? E as religiões têm uma importância muito grande no sentido de levar as pessoas, aqueles que ainda não compreendem assim, levar essa compreensão, não é? Esse entendimento. E você falava mais ou menos alguma coisa no início relacionado com isso, não é? Com essa necessidade dessa compreensão, né? Me fugiu agora, eu estava com a sua frase aqui na cabeça e ela fugiu. A compreensão... dessa atitude proativa nossa, né? Sim. De fazer ao invés de... Eu até falei de fazer ao invés de ficar falando o que vai fazer, isso, né? E agir, a ação. Isso. Né? Que a gente percebe que a própria natureza, como Chico Xavier falava muito bem, a própria natureza nos dá exemplo dessa lei de trabalho, né? A natureza não para de trabalhar. O sol, nem um dia disse: não, hoje eu não vou sair, vou ficar aqui e vou me esconder. Todo dia o sol nasce, né? Quando é para a lua aparecer, a lua aparece. E
as árvores, os animais, o movimento do mar, tudo mostra a ação, e justamente nos orientando, você tem que agir também. O corpo da gente, as células não param de multiplicar, o planeta não para de girar, o universo não para de se expandir, tudo crescendo, tudo agindo. Deus não para de trabalhar, como diz Jesus, nem ele. Então, N exemplos, a própria natureza, de grandes exemplos de trabalho no bem, é para que a gente entenda justamente que a ação é uma lei de Deus, né? A ação no bem, né? Porque também, se for usar para fazer o mal, melhor não fazer, né? É verdade. Aqui nesse livro que a gente tem usado para fazer uma leitura de harmonização no início, tem uma mensagem de Emmanuel, que eu não recordo aqui exatamente qual delas, mas ele utiliza extrai daquele ensinamento, daquele episódio da multiplicação dos peixes, ele extrai dali um ensinamento maravilhoso para a gente nesse sentido. Ele diz assim: Jesus, como um espírito crístico, como conhecedor de todas as leis, né, das leis da natureza, ele poderia fazer surgir ali, materializar ali, pães e peixes à vontade para alimentar toda a população, sem precisar pedir aos presentes alguma coisa. Mas Jesus não, Jesus pediu. Então, Emmanuel extrai um ensinamento daí, que é preciso que a gente faça a nossa parte, né? A gente faça a nossa parte, a gente doe alguma coisa, a gente se doe. Esse doar não é dar o dízimo, não é isso, é doar de si próprio, né? Fazer o que nos compete, agir, para que a gente receba, né? Para que o céu nos ajude. Perfeito. Essa passagem realmente traz... outra passagem que me chama muita atenção também, nesse sentido, no mesmo sentido dessa dos peixes, é a da ressurreição de Lázaro, né? Que Jesus pede para que algumas pessoas que estavam lá retirassem a pedra. Aí a gente pode perguntar: Jesus fez o mais difícil, sem entrar no mérito da ressurreição ou não. Ressuscitou Lázaro e não podia afastar uma pedra, né? Mas aí a pedra, a gente vai entender que qualquer ser humano podia afastar, mas ressuscitar Lázaro, só Jesus naquele momento. Então, essa parte que ele nos ensina em seu evangelho, que ele quer que nós façamos, aquilo que nos compete, fazer o melhor que nós podemos fazer dentro das nossas condições, possibilidades. Das nossas possibilidades, mas que façamos o melhor com o que temos. Façamos muito com pouco que temos. Mesmo que sejam coisas singelas, simples, né? Mas que a gente comece a fazer. Exato. Porque a gente não começa a fazer grandes obras, grandes feitos, né? Começa mesmo pelos primeiros degraus, é como subir uma escada, né? A gente costuma pensar que só coisas grandes, né, são importantes, né? Enquanto a vida é feita de simplicidade, de pequenas coisas. E a gente tirar um pouco também da cabeça essa pretensão, né, de fazer coisas gigantescas, salvar a humanidade e tal, né? Quando a gente não consegue nem se transformar ainda, né? Se melhorar, vivenciar com mais intensidade tudo que a gente já sabe, já conhece, que reconhece que precisa fazer, né? Então é isso, tem que ir devagar, mas com perseverança, com persistência, não desistindo ante as dificuldades, porque tudo isso requer esforço, obstinação. Não é, Isaac? É verdade. Aí, assim, até a gente pode dizer assim, alguém pode dizer, na verdade, que está sofrendo tanto que nem consegue ter força para se levantar. Mas aí a doutrina espírita, né, comemorando seus 160 anos, vem nos dizer justamente que todo sofrimento ele tem uma data certa para acabar.
Nós que já passamos por situações difíceis na vida, quem já perdeu um ente querido, já sofreu um revés grave financeiro, passou por uma grave doença, né, um grave desfalque na sua saúde, já percebeu que tudo passa, né, como tem naquela mensagem da Boa Nova, atribuída à fala de Maria, né, a Santíssima Maria. Tudo passa, né? Chico utilizava em cima do teto da casa dele, na parede ele colocava essa frase: tudo passa, né? Então, todo sofrimento ele passa, né? Por mais que naquele momento você não consiga se levantar diante da dificuldade, que você vai dizer: como é que eu posso me ajudar se eu estou sofrendo, se eu não consigo nem se levantar? Aí, entrando nessa linha das coisas simples, tem uma passagem interessante de Emmanuel com Chico. Chico, já bem adiantado a sua idade, ele chega para Emmanuel e diz: Emmanuel, eu já não consigo psicografar, mal estou ouvindo, minha voz está quase um sopro, mal consigo falar, já estou com a idade bem avançada, me diga uma coisa, quando é que eu vou dessa para melhor? E Emmanuel responde a Chico: Chico, tenha paciência, tenha calma e saiba de uma coisa, que enquanto você puder fazer uma prece por alguém, você está sendo útil. Você está sendo útil. Então a nossa utilidade, se a gente for pensar, é para fazer uma prece intercessória por alguém, né? É servir alguém. E André Luiz vai mais além sobre essa mensagem do Ajuda-te. Ele diz assim, no livro que faz o link com esse título do capítulo 25. O nome do livro é Busca e Acharás. É um livro bem interessante, psicografado por Chico, né, através foi André Luiz que ditou sob a pena psicográfica de Chico. E André Luiz, nessa temática, ele diz assim: em qualquer tempo, conserva a certeza de que o bem dos outros, conforme as leis de Deus, será sempre o melhor que você fará em auxílio a você mesmo. Então André Luiz fala com certeza, né, em qualquer tempo, que conservemos essa certeza de que o bem dos outros será sempre o melhor que você pode fazer em auxílio a você mesmo. Ele não disse que você não deve querer seu bem, lógico que todo mundo deve querer o seu melhor, mas ele disse que o que você pode fazer será sempre o melhor que você pode fazer em auxílio a você mesmo. Parece até contraditório, né, Leandro? A gente promover o bem do outro e ser beneficiado. Mas aí a gente vai lembrar daquela frase de que ninguém fere ninguém sem antes se ferir. E não podemos esquecer que ela também pode ser falada assim: ninguém ajuda a ninguém sem antes se ajudar. Então essa é a ideia, né? Na lei de causa e efeito a gente pensa: eita, fiz isso aqui, vou pagar, né? Mas também tem outro ponto: ninguém auxilia o outro sem ser antes auxiliado. A gente sabe disso. E muitas vezes a gente pensa que está ajudando e está sendo mais ajudado do que aquela pessoa destinatária daquele ato que nós estamos fazendo, daquela palavra. Então é importante essa mensagem de André Luiz, porque está dentro do título desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. É justamente isso. Ele diz o ajuda-te, mostrando que nós ajudamos ao próximo, nós estamos ajudando a nós mesmos. E aí o céu, consequentemente, nos ajudará. Olha, você fez referência ao Chico Xavier e a Emmanuel. Eu me lembrei de uma passagem da vida do Chico. O Chico estava numa fase assim difícil, de doença, de muita atribulação e tal. E o Emmanuel, como mentor espiritual dele, apareceu e o Chico pediu, falou do quadro de dificuldade dele e pediu que o Emmanuel rogasse a Maria uma mensagem para ele. Então passaram-se uns dias e Emmanuel retorna e diz para o Chico: olha, eu tenho uma mensagem, trouxe uma mensagem de Maria para você. E o Chico, todo entusiasmado, né? Aí se preparou para psicografar e tal. E o
o Emmanuel disse, olha, e o Chico perguntou, e então, Emmanuel, qual é a mensagem? Aí o Emmanuel disse, tudo passa. É essa mensagem que Maria mandou para você. Verdade. Mas depois o Emmanuel psicografou uma mensagem através do Chico, intitulada Tudo Passa. Tudo passa. Eu vou ler aqui, tá certo? Ótimo. Olha, que é linda, belíssima. Tudo passa. Está até com um fundo musical aqui, viu? Tudo passa. Todas as coisas na Terra. Um minuto aqui que está um pouquinho nublado. Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amor. Desculpe, está um pouquinho, a imagem não está muito boa. Vou recomeçar. Todas as coisas na Terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as alegrias passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias, repleto de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Mensagem belíssima, não é? Perfeita a mensagem. Muito bonita a mensagem. E vem casar com o tema, né? Ele fala tudo passa, mas que a gente faça a nossa parte, né? No final, verdade. Que a gente faça a nossa parte. Você não é esperar, vou esperar que tudo passe. Simplesmente. Vou cruzar minhas pernas, cruzar meus braços e deixar que tudo se resolva. Eu achei até bonito essa semana a iniciativa, muito bacana, de se reunir numa corrente de oração em favor da paz do mundo e ante essas ameaças entre Coreia do Norte e Estados Unidos. E é justamente isso, Leônidas. Tudo passa, Jesus está no leme. Acredito que não vai haver uma catástrofe mundial, o mundo venha a se acabar, um cataclismo, uma guerra nuclear. Não, Jesus está no leme. Mas a gente pode fazer a nossa parte, façamos, orando, né? Transmitindo uma mensagem positiva, um exemplo positivo no bem. Então, nessas mensagens, a gente percebe isso, que há o respaldo divino, há a presença constante de Jesus como governador desse orbe, mas também, sobretudo, existe a nossa parte, que nós fazemos parte
dessa grande corrente do bem, né? Dessa grande irmandade, dessa fraternidade, irmãos que nós somos e filhos desse Pai suficiente e que não passa nunca, né? Olha, o nosso tempo está se esgotando e a gente tem aqui a participação de dois ouvintes nossos e vamos atender, né, a essa solicitação. Uma delas é a Arlete, aqui de Maceió. Nosso boa noite, Arlete. E a Arlete pergunta o seguinte: sou cristã dedicada à minha vida, sim, sou cristã, dedico a minha vida a orações. Estou passando por uma grande crise sem poder me tratar por falta de recursos. Vivo presa em uma cama em virtude de minha doença. Pergunto, onde está o céu te ajudará? Como sair deste sofrimento? Estou perdendo minha fé já há 3 anos presa em uma cama. Eu deixo aqui meu abraço para a Arlete, que nos escuta, né, nesse programa de hoje, aqui de Maceió. E realmente, Arlete, muitas situações das nossas vidas, como eu falei, como o Leandro falou, as perdas de entes queridos, pessoas que tanto amamos, né, causam um sofrimento enorme. As doenças, né, do corpo físico e as doenças da alma, da mente, a depressão, transtorno psicológico, doenças degenerativas, doenças crônicas, tantas doenças que existem aí, também nos trazem um sofrimento enorme, nos trazem dores, né? Acaba limitando a nossa liberdade de locomoção, como a senhora explica na pergunta. Mas tudo isso acontece em nossas vidas, muitas vezes para nos testar essa nossa fé, provar essa nossa fé, né? E que a gente fazer com que a gente tenha um olhar para aquilo de bom que recebemos, né? Talvez a gente está numa situação difícil, mas recebemos em nossas vidas a presença de pessoas maravilhosas que foram anjos para nós, um filho, um marido, um pai, uma mãe. E essas enfermidades que nos assolam, ela causam sofrimento, mas ao mesmo tempo vem nos trazer alguma orientação, né? E dizer para a gente justamente que mesmo nas dificuldades, nas limitações físicas, nós podemos fazer o bem e podemos ser úteis. Se a gente não consegue sair da cama, nós podemos fazer orações, como você está fazendo muito bem. E também podemos devastar e desbravar esse mundo interior que nós temos. Emmanuel diz isso muito bem no livro Renúncia. Ele, como padre Damiano, ele fala para a mãe de Alcione, fala para Madalena, que mesmo na impossibilidade de usar as mãos, de usar os pés para caminhar, nós podemos utilizar a língua para falar, o ouvido para escutar, e interiormente nos descobrir, refletir e, acima de tudo, confiar em Deus, que Ele pode fazer coisas inimagináveis, inclusive nos restabelecer, nos dar nova oportunidade de continuar. Curas, né? A gente percebe curas ditas milagrosas acontecem. Então, é nossa confiança, nossa perseverança, essa ajuda que nós podemos fazer, inclusive deitados, impossibilitados de se locomover, devastar esse mundo interior, perguntar, se questionar e, acima de tudo, acreditar em Deus, buscar senti-lo, buscar essa comunhão, que em qualquer situação que estivermos, principalmente na situação difícil, Ele vai estar sentindo conosco. Não pense que você está só, não pense que Jesus a abandonou. Está sentindo com certeza a mesma dor que você está sentindo, assim como nos momentos de alegria Ele vai regozijar-se com a sua felicidade. Então vamos ter fé, vamos acreditar e tenho certeza que essa situação pode ser superada, né, gradualmente, no tempo de Deus e conforme as nossas necessidades. Então deixo meu abraço, um abraço de fé, de confiança e de esperança de que tempos melhores virão, porque tudo passa, todo sofrimento tem uma data certa para acabar.
e pelas dificuldades que já passamos, nós temos certeza disso. Obrigado, Isaac. Pois é isso, nossa querida irmã Arlene. Que Deus lhe abençoe, lhe fortaleça, fortifique a sua fé, né? A senhora, como cristã, tem consciência de que essa vida aqui é uma breve passagem, né? E que é transitória como tal. E que a vida mais plena virá em seguida. Então tudo passa mesmo, conforme nos disse a oração de Emmanuel, né? Tudo passa, Dona Arlene. Claro que no momento da dor é muito difícil a gente compreender, aceitar, né? Com resignação. Mas aí é que está o nosso mérito, né? De compreender a vontade divina. Claro, não é de acomodação, de buscar solução para os nossos problemas. Mas aceitando as circunstâncias, né? Não se rebelando contra Deus, porque em assim sendo a gente dificulta muito, não é? Amplia muito o nosso problema. Que Deus lhe abençoe. Não sei de que outra forma material a gente poderia contribuir com a senhora. Pode deixar o número, né, para a questão das dificuldades financeiras que está passando, né? A gente depois tem como se comunicar com ela, né? Pelo WhatsApp. Pronto, então a gente depois volta a falar com a senhora, viu? Que Deus lhe abençoe. E obrigado pela sua participação. Temos ainda a participação, uma pergunta de Daniele. Daniele é da Igreja Adventista de Maceió. Nossos irmãos da Igreja Adventista estão sempre aqui na audiência da Rádio Brasil Espírita, não é? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos nós. E a Daniele coloca o seguinte: a oração o pedido, a fé, basta, como diz a palavra de Deus. A fé transporta montanhas, ou não? Ou ela deve ser como Tiago diz na Bíblia: a fé sem as obras é morta. Espero que tenham entendido minha pergunta. Obrigado, RBE. Muito boa pergunta, Daniele. Deixa meu abraço aí para você, essa irmã aí da Igreja Adventista. Muito boa essa pergunta, porque ter fé já é um passo importante. E muitas pessoas ainda são muito apegadas ao materialismo, a essa coisa toda das sensações, e esquece do mais importante, que é o sentimento, que é a fé. A fé é sentimento. Como Paulo fala na carta aos Coríntios, ela é a desbravadora, que através dela vem a esperança e o amor. Então a fé é o sentimento que desbrava, né? Que encabeça a esperança e o amor. E a fé já é um passo importante, como falei, ao materialismo, a pessoas que são muito apegadas, como nós somos apegados ainda, a coisas materiais, a satisfações e paixões pessoais. Mas a própria Daniela, ela traz a resposta do que é mais relevante ainda, que é a fé com obras, né? Acreditar é um passo importante rumo aos braços de Deus, né? Ter fé, confiar em Deus, ter a certeza em Deus, como Emmanuel define a fé, é importante. Mas mais relevante ainda e são as obras advindas dessa fé. As obras. De que adianta eu dizer que acredito em Deus se eu não faço nada para ajudar o próximo, para me ajudar, para se transformar, para se ajudar, né? Justamente entra até no nosso tema. Se eu não faço nada para me ajudar,
De que adianta crer, como o próprio Kardec fala no Espiritismo, no livro, na obra Espiritismo, na sua expressão mais simples. De que adianta eu crer se eu nada faço para me melhorar e para contribuir para com o meu próximo. De que adianta? Então, é um passo já importante, mas um pouco vazio, porque como Tiago fala em sua epístola, está no Novo Testamento, é como o espírito, como o corpo sem o espírito. Ele faz essa comparação, Leônidas, como a gente bem sabe. A fé sem obras é como o corpo sem espírito, é morto. O que anima, o que dá vida ao corpo é o espírito. Então ele faz uma comparação bastante forte, né? Compara a fé sem obras como o corpo sem o espírito. É algo ali inerte, né? Inerte. E aí, essa é a grande questão. Nossas obras, né? O que nós estamos fazendo, qual é o exemplo que a gente está dando, como estamos nos ajudando. Será que é só buscando interesse pessoal, interesse próprio? Isso é egoísmo, não é se ajudar. É justamente o que André Luiz fala, que a melhor forma de nos ajudar é ajudando o outro, porque assim, consequentemente, ajudando o outro de maneira desinteressada, porque assim, via de consequência, nós estaremos ajudando a nós mesmos. Por isso que essas obras são tão importantes, né? As obras em vários sentidos. A nossa vida pode ser uma obra, nosso exemplo, como a gente falou, não precisa nem falar para viver o Evangelho de Jesus, né? Quer dizer que quem não fala não vive o Evangelho de Jesus, né? Quem não escuta também não vive. A convicção nos ensinamentos de Jesus, né? Diante das dificuldades, né? Das dores, exato, dos problemas, né? Exatamente. Consciência de que tudo isso passa. Exato, né? Exatamente. Então isso é fé, você crê efetivamente, né? E crer e fazer a nossa parte, né? E a nossa parte é justamente cada um segundo as suas obras. Esse é o nosso mérito, essa é a nossa ajuda, são as nossas obras. E aí é o questionamento que nós fazemos: quais são as nossas obras? Estamos satisfeitos com as nossas obras? Como é que eu sou como filho, como marido, como irmão, como pai, como mãe, como cunhado, como sogro, como sogra, como colega de trabalho, né? Essas são as nossas obras. É o que a gente não pode entregar. O que eu posso passar, se eu posso pegar esse computador e entrego, Leão, isso não é minha obra, né? Isso não é minha obra. A minha obra, ela não pode ser entregue, porque o que eu dou é algo que você passa para alguém, mas não deixa de estar com você. É o que você é. Você doa de si, né? Do que você é, do que você tem de melhor. Então, é algo que você não consegue perder ao dar. Essa é a nossa obra. É sentimento, é ação no bem, é o serviço incessante, o trabalho útil, toda ocupação útil é considerada trabalho, segundo o Livro dos Espíritos. Então, essas são as nossas obras. Nós devemos perguntar quais estão sendo nossas obras, se estão sendo obras das quais nos felicitamos. Verdade. Em que a gente está contribuindo para o bem-estar do outro, não é? No alívio das suas dores, dos seus sofrimentos, né? Na melhoria do outro, na sua promoção como ser humano, não é? Às vezes a gente tem a oportunidade de auxiliar o outro a caminhar com seus próprios pés, a estudar, a compreender, e a gente não faz o esforço necessário, né? Então, é como você fez referência à epístola de Paulo aos Coríntios, né? E ele lá é muito claro, não deixa nenhuma dúvida. Ele fala sobre a fé, sobre a esperança e sobre o amor. E ele encerra dizendo que essas três virtudes, elas prevalecem. Mas entre as três, a mais importante é o amor, a caridade, né? A ação, né? Então a fé deve servir para nós como uma mola propulsora, não é? É isso aí, Daniele. Muito obrigado pela sua participação. Olha, nós já estamos aqui já no limite do nosso programa. E a gente queria, Isaac, que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes,
para encerramento do nosso encontro de hoje. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade, né? Sempre bem-vinda e sempre agradável, né? Muito gostoso estar aqui conversando sobre temas tão relevantes para as nossas vidas, né? Para a vida de quem está nos ouvindo, né? E cada um de nós que aqui estamos buscando, né? Buscando encontrar, né? O melhor, né? Eu acho que a gente busca o melhor. A gente busca o que a gente quer para a gente que possa ser transmitido para o outro também. E a gente quer o bem para a gente. Então, se queremos o bem para nós, para cada um de nós, que queiramos também para o outro, né? Que aí essa chave divina, ela se abre, se liberta, né? Como a mensagem inicial. É a liberdade de fazer o bem sem olhar a quem. E aí estamos fazendo o bem a nós mesmos. E aí nós estamos nos ajudando o outro, e consequentemente o outro é ajudado e nós também. Tem uma parábola árabe que diz assim: quando eu procurava Deus fora de mim, eu não encontrava. Quando procurei dentro, tinha por perdido. Então eu procurei amar e ajudar meu irmão, e eu encontrei Deus, me encontrei e encontrei meu próximo. Então é bem isso, né? Essa busca. E assim, para finalizar mesmo, dentro desse tema muito rico, né, que a gente nunca vai poder esgotar, né, Leandro? Que é tão profundo e traz várias interpretações, várias reflexões, questionamentos. Tem uma parte do poema Agradeço, Senhor, de Maria Dolores, muito bonito, que ele diz assim, muito pertinente a essa temática: agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que te faço através da oração. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que se florescessem na existência, não seriam benéficos para mim. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Então, que a gente confie em Deus, entregue a Deus, que está no leme do universo e das nossas vidas. Nós estamos supervisionados de maneira particular. E aí, a confiança nele, a gente vai agradecer, inclusive, quando ele não nos atender, porque ele sabe o que é melhor para a gente. Então, muito obrigado, muita paz para todos. Agradeço a Leônidas, ao Márcio, a Claudinha. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado a você, Isaac, pela tarde muito boa que você nos proporcionou. Obrigado aos nossos ouvintes pela audiência, paciência em nos escutar. Obrigado ao Márcio, obrigado a Claudinha e obrigado, sobretudo, a Deus pelo seu amor por nós, a sua paciência, né? Aguardando que a gente se decida a ir ao encontro dele, ao encontro da felicidade, que tanto almejamos, mas que buscamos de formas equivocadas, né? Buscamos a felicidade onde ela não se encontra, e ela está tão pertinho de nós, né? E que Jesus nos abençoe sempre. Uma boa noite a todos.